Fala meu amigo, fala minha amiga, e em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez venho aqui com vocês dar uma notícia ótima para muita gente. Estamos aí chegando à semana 6, ou seja, a última semana do tal volume 3, que para a gente pode ser o encerramento do terceiro bimestre. Claro que vocês têm as atividades complementares que são propostas por professores, mas em relação ao programa que foi dado do PET, o Plano de Ensino Tutorado, a gente está aqui para poder finalizar. Galera, a temática de hoje é uma temática que dá gatilho, Vamos trabalhar com Guerra Fria. E aí, gente, abra o seu coração, quem nunca sofreu com sorriso maroto? E Jorge Mateus dizendo: uma guerra fria dentro do meu peito, não importa um jeito pra gente viver em paz. Ou então também a ideia do mundo bipolar: vai se tratar, garota, sai. Então, galera, você repara que tem gatilho para tudo nessa nossa aula. Fala, professor, você como cantor é um excelente professor. Mas, galera, vamos descobrir. Daqui a pouco você vai que você resolva virar a sua cadeira para mim. Estou quase participando do The Voice mais. Mas vamos lá, galera. Antes da gente poder falar mais sobre Guerra Fria e mundo bipolar, queria convidar vocês a conhecer o projeto Escola Online. Galera, o projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto, para quem não conhece, acho que a maioria aqui já é nosso parceiro, mas para quem está chegando, é um projeto onde a gente vai oferecer em várias plataformas de mídias digitais, como você vai encontrar a gente em Twitter, Facebook, que é o nosso contato WhatsApp, tem. Já falaram comigo, tem a galera no OnlyFans? Tem também, você tem nude de professor, beleza, para que você vai achar. Você vai encontrar informação também, por exemplo, galera, aqui no nosso canal. Aproveita aí para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Como a gente está como Buzz Lightyear, ao infinito e além, rumo aos 100k, chegando aos 85 mil inscritos. Devagarzinho com vocês, vamos junto. Você também tem o nosso Instagram, galera que fica perguntando sobre informações. Beleza, galera? Temos também as nossas plataformas de áudio, nosso podcast, que você vai encontrar. E o Dicão tá aí, ó. Mais uma vez, o Dicão deixando para vocês uma dica fundamental. Dicão, dica, beleza? Galera, põe seu leitor de QR Code que te leva direto para a nossa plataforma, onde você vai encontrar muita coisa bacana. Beleza? Você fala, nossa, professor, é muita coisa. É para você. É para você que a gente faz isso. Show de bola? Então, para a gente começar a trabalhar com a ideia de Guerra Fria, você fala, Matheus, desde que eu me entendo por gente, eu estudo Guerra Fria, a gente vai fazer o que é normal, tradicional e comum. Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, Bora lá. Vamos falar um pouco sobre a questão de Guerra Fria. Situação geopolítica do mundo pós-guerra. Repara que aqui a história e a geografia vão dialogar muito. Após a Segunda Guerra Mundial, você cria uma nova ordem. E o que seria isso? A Segunda Guerra Mundial, muita gente vai lembrar, conflito de 1939 até 1945, trouxe para o mundo uma profunda crise moral, uma desilusão com os valores tradicionais, como resultado do tamanho da destruição e da perda de milhões de vidas. Alguns falam 40, 50, alguns chegam a falar 60 milhões de mortos, provocando uma sensação de vazio e uma falta de orientação para os indivíduos e na sociedade. As rivalidades, as suspeitas e as acusações permaneceram, principalmente entre os antigos aliados. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética se uniram contra o avanço dos regimes totalitários. Não tem aquele ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então há um momento que eles realmente se unem e logo depois se tornam o quê? Se tornam inimigos. E se aprofundaram, resultando em um conflito que, em vários aspectos, assumiu o caráter de uma verdadeira guerra e que acabou influenciando os demais países do mundo. Quando a União Soviética e os Estados Unidos transformaram-se nos grandes vencedores da luta contra a Alemanha e contra o Japão, não deixe de colocar a Itália, que também participa como ativa na Segunda Guerra Mundial, ficou claro que o destino do mundo seria traçado pelo novo equilíbrio mundial, imposto por essas nações, com a consolidação de dois blocos, o socialista e o capitalista, comandados pelas duas nações hegemônicas.
A precária aliança militar do período da guerra deu lugar a um clima de disputa ideológica e política paralela à defesa de interesses econômicos e militares nas áreas dominadas por essas nações. Galera, estou aqui assistindo a emergência de um conflito. Por que a gente fala Guerra Fria? Porque eles comentam que não há um enfrentamento direto. Convido você, que ainda não nos assistiu no nosso projeto Eu Não Erro Mais, o nosso projeto Enem, tem um aulão meu lá, do Galvão, falando sobre a questão de Guerra Fria. Convido vocês, se tiverem alguma dúvida, assistir, tá? Porque a gente vai dar uma geral, é um tema que o Enem adora, tá? Cai mais do que Vasco, Botafogo e Cruzeiro junto, cai direto. Mas vamos lá, galera, vamos seguir o barco aqui. É uma aula boa para você ter uma noção conceitual. Bem, o que a gente está falando aqui, galera? Olha só. O mapa apresenta a fronteira entre a Europa capitalista e o bloco socialista. Essa fronteira elevou as tensões diplomáticas em 1946 a um nível explosivo. Winston Churchill, político britânico e primeiro-ministro da Inglaterra, em uma viagem política pelos Estados Unidos, fez um discurso no qual chamou de cortina de ferro a área fronteiriça entre a região oriental e as nações capitalistas europeias. Nesse discurso, Churchill declarou: uma sombra desceu sobre o cenário, até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e suas organizações internacionais comunistas pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para suas tendências expansionistas e proselitistas. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás daquela linha todas as capitais dos antigos estados do centro e do leste europeu, e suas populações vivem no que se poderia chamar de esfera soviética. Esta não é certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha os ingredientes de uma paz permanente. Acautelai-vos, eu digo, porque o tempo pode ser curto. Lembrando que o Churchill é inglês, a Inglaterra ela fica do lado capitalista, então você está fazendo o que, galera? Uma severa crítica ao que está aparecendo aí, ó, tá? A tal da cortina de ferro. Reparem que esse mapinha aqui, ele mostra um pouco essa divisão, tá, galera? De Europa Ocidental, seguindo o viés capitalista, e Europa Oriental seguindo o viés socialista. Existe uma discussão sobre a questão da Iugoslávia, que através do governo do Tito ela fica neutro, mas a geografia fala e a história também fala. Então visita a gente lá, vê aquela nossa aulinha porque ela ajuda. Se você quer saber um pouco mais, vem com a gente. Então a cortina de ferro ela mostra um pouco, tá, dessa divisão desse mundo bipolar que a gente está vivendo. Além dela, eu tive alguns outros conflitos, os conflitos da Guerra Fria. A Guerra Fria foi, antes de tudo, o resultado da ausência de um grande vencedor na Segunda Guerra Mundial. Nós temos um derrotado, que são os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o governo do Hirohito no Japão, mas um vencedor. A partir dessa realidade e do consequente aumento de prestígio dos dois países, e eu estou falando de quem? Estados Unidos e União Soviética, a disputa pelo controle do mundo passou a ser um problema exclusivo dessas duas potências. As disputas pelo poder mundial e pela ampliação ou sustentação de cada raio de influência provocou tensões, conflitos e guerra. Em 1984, a ONU calculou que em várias partes do globo havia 12 conflitos com características de guerra. No entanto, os conflitos eram limitados a determinadas áreas, justamente pela capacidade de autodestruição de cada bloco. Durante a Guerra Fria, o equilíbrio do terror e a paz pelo medo, você já deve lembrar do Rapa, não é paz, é medo, caracterizaram o precário equilíbrio mundial. O mapa destaca a fase final da Revolução, que transformou a China em um país comunista. Eu acho meio pesado a gente falar em comunismo, da forma com que o Marx tanto pregou, inclusive a sociologia, ela deve falar melhor do que eu dessa parte. Eu costumo falar de um país socialista. Vale lembrar que essa revolução foi um processo que começou em 1927 e terminou em 49. No transcurso desses 22 anos, a revolução atravessou 4 fases distintas. Então você tem aqui, galera, um mapinha da Revolução Chinesa, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que a Revolução Chinesa ela tem um papel importante, porque vai ser aquela que vai levar ao poder a figura de Mao Tse-tung.
Tá? Então a figura de Mao Tse Tung é uma figura emblemática porque faz com que a China se transforme numa nação socialista. Depois, inclusive, ela vai romper. Vejam aqui, você tem o passo a passo dos eventos, você tem disputas internas entre um grupo nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês, o PCC. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que a Revolução Chinesa ela tem um papel importante de fazer com que a China, tá, surgisse como uma grande força. Inclusive hoje, estudiosos, especialistas dizem que estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Não mais entre União Soviética e Estados Unidos, mas entre China e Estados Unidos. A galera que já viu, por exemplo, a ideia dos aplicativos, né? A Huawei, né? A gente fala do Xiaomi, você vê, por exemplo, que a Samsung e a Apple se unem, né? Uma empresa americana e uma empresa sul-coreana, para tentar conter o avanço chinês, porque a China hoje representa uma ameaça. Show? Então vamos lá. Outro conflito. O mapa destaca a evolução do conflito que ocorreu na Península da Coreia e que dividiu o país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tecnicamente, o conflito ainda não acabou, pois não foi assinado nenhum tratado de paz, apenas um armistício. O que é isso, galera? O tal do acordo de Panmunjom, quando você faz um cessar-fogo entre as Coreias. Mas só para vocês poderem entender quão louco era esse mundo, olha o caso da Coreia aqui. Tá, galera? O que vai acontecer? A Coreia, em 1945, só para vocês poderem entender, tá? Em 1945, sem perguntar se o coreano queria ou não, americanos e soviéticos propuseram a divisão da Coreia. Tá? Na chamada Conferência de Alto, você divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que aconteceu? A Coreia do Norte ficaria sobre a tutela da União Soviética e a Coreia do Sul ficaria sob a responsabilidade dos Estados Unidos. O que foi a Guerra da Coreia? O pessoal da Coreia do Norte, vejam vocês, com o apoio da China e da União Soviética, resolveu atacar a Coreia do Sul, porque foi feita uma divisão que eles chamam do Paralelo 38. Repare que você não pergunta o coreano o que ele acha, você simplesmente divide. Então a guerra começa porque o lado socialista ele ataca o lado capitalista na ideia de reunificar a Coreia no projeto socialista. Só que quando as tropas da Coreia do Norte, com a ajuda da China e União Soviética, partiram para o lado do capitalismo, os americanos, mais do que depressa, falaram: aqui não, xará. Mandaram tropas. Então você vai ter um conflito de cerca de, vamos colocar de 3 anos quase. E no final desses conflitos, tá, a gente mantém o que? Faz-se um acordo, você vai criar entre as duas Coreias o que eles chamam da zona desmilitarizada da Coreia, e você mantém a Coreia do Norte sob a influência soviética e a Coreia do Sul sob a influência capitalista americana. Você fala, mas de que adiantou a guerra? Ele estimulou as rivalidades. Inclusive, para quem gosta, quem quiser, gente, assista um filmezinho do Clint Eastwood chamado Gran Torino. É bem legal, que fala de um ex-combatente da Guerra da Coreia, um americano, que mostra um pouco dessa raiva que se cria. Então, quer dizer, olha que loucura. É uma guerra indireta entre americano e soviético, não só a Coreia. Se a gente for além, olha um outro mapa aqui. O mapa destaca a evolução do conflito que dividiu o Vietnã em lados opostos. Então, assim como na Coreia, galera, o que aconteceu? Em 1954, a região que nós temos o Vietnã, ela fazia parte do que a gente chama da Indochina. Eu lembro que a minha avó, como não podia falar palavrão, ela ficava doida para mandar a gente, posso falar aqui? Eu sei que é feio, mas a gente ia ficar doido para mandar a gente a merda, mas não podia. Então ela mandava a gente para Conchinchina. Eu tô assim, onde é isso? Depois eu fui descobrir que a Conchinchina, mais tarde se torna a Indochina, que era uma região formada por Laos, Camboja e Vietnã. Era uma região que foi dominada pela França, depois pelo Japão. E o que aconteceu? Quem aprende guerra da Coreia, aprende guerra do Vietnã. Porque olha só, moçada, o que foi essa guerra? É o seguinte, você vai perceber que eles vão usar um paralelo, também, tá? Aquelas medidas malucas que a gente tanto conhece, tá? Você pega aqui o que eles chamam do paralelo 17, show de bola. A Coreia é o 38, o Vietnã, e você o que? Liberta o Laos, o Camboja, e você divide o Vietnã em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte receberia influência da União Soviética e o Vietnã do Sul receberia influência dos Estados Unidos. Então, quando aconteceu a Conferência de Genebra, de novo, você dá a libertação do Laos, Camboja, divide o Vietnã. Havia um projeto de eleição, mas o que aconteceu? Assim como na Coreia, a galera do Vietnã do Norte, com apoio da União Soviética e da China, e além disso, você tem na Coreia do Sul a presença dos Vietcongs. Vocês vão lembrar, pergunta aos pais de vocês aí, quem nunca se lembrou da música Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones.
mandado foi ao Vietnã lutar com os Vietcongs. Só que dá uma dúvida, hein? Lutar com o Vietcong? Lutar do lado ou lutar contra? Quem eram os Vietcongs? Eram guerreiros socialistas que estavam no Vietnã do Sul a favor do quê? Da reunificação. Qual que é a diferença da Guerra do Vietnã para a Guerra da Coreia? Se as duas acontecem porque o Norte quer atacar o Sul e reunificar. A diferença é que na Coreia você mantém a divisão e no Vietnã aconteceu uma vergonha. Em 1975, para os americanos, houve a reunificação do Vietnã dentro do modelo socialista. Então, se você quiser deixar o americano incomodado, você vai falar para ele sobre 11 de setembro, que inclusive esse ano a gente vai não celebrar, mas vai lembrar dos 20 anos do atentado. Vamos falar sobre Guerra da Secessão e a Guerra do Vietnã, porque os americanos são derrotados, tá? Tanto é que a gente está assistindo agora as tropas americanas saindo do Afeganistão, isso também aconteceu no Vietnã. Show de bola? Beleza? Seguimos aqui. Um outro problema que nós tivemos, galera. O mapa destaca a crise dos mísseis em Cuba. Para você entender a crise dos mísseis, você vai lembrar que em 1959, por isso que eu estou falando, quer saber um pouco mais? Assiste a nossa aulinha lá do projeto Eu Não Erro Mais sobre o que? Sobre Guerra Fria. Não sei se muita gente sabe que quando a gente fala da Revolução Cubana, pô, Cuba é coisa de comunista, pô. Ok? Você tá com problema no Brasil, vai pra Cuba, pô. Aqui no Brasil não cabe coisa de comunista. É coisa de comunista, vai pra Cuba, lá em Cuba que pode. Aqui não, Pátria Amada 01, 02, pô, pelo amor de Deus, pô. Então a Revolução Cubana é a revolução que leva para Cuba, dentro de nomes como Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que eles vão fazer com que Cuba se torne o quê? Que até então era quintal dos Estados Unidos, se torne um aliado da União Soviética. Isso foi em 59. Em 1962, um dos momentos aonde o mundo mais perto ficou de assistir a Guerra Fria esquentar. Foi quando que, olha só, foi quando foi encontrado por satélites americanos bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. E detalhe, em várias cidades cubanas você tinha bases com mísseis apontados para os Estados Unidos. Ô galera, o que aconteceu? O bicho pegou, tá? O bicho pegou porque, repara, olha só, essas basezinhas aqui mostravam que os americanos poderiam ser atingidos, tá, galera, por mísseis. Olha só até onde chegariam os mísseis nucleares. E o que é detalhe, os americanos não sabiam. Tanto é que nós temos uma charge aqui com Nikita Khrushchev, que era o chefe da União Soviética, e John Fitzgerald Kennedy, tá? E que foi um momento onde realmente o mundo assistiu de perto a Guerra Fria quase esquentar. Inclusive tem um X-Men, que o final dele, o Charles Xavier e o Magneto, vão acabar ajudando o mundo a não ter a guerra acontecendo. Por quê? Porque eles vão intervir na crise dos mísseis. Bem legal esse episódio, tá? da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis. Quando então o bicho pegou. Beleza? Então nós temos o que? Alguns conflitos e que vão fazer a gente pensar o seguinte. Questão número 1 do Enem de 2018. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Porque muita gente acha que a Revolução Cubana, tá? Muita gente acha que a Revolução Cubana já era uma revolução socialista. Não. A Revolução Cubana era uma revolução de caráter nacionalista, onde Cuba queria se libertar do domínio norte-americano. E quando Cuba, então, quando Cuba deixa de ser quintal dos Estados Unidos para ser uma área livre e expulsa os governos militares sustentados pelos Estados Unidos, a União Soviética se aproveita para quê? Para influenciar Cuba. Porque a ideia não era você fazer de cara uma revolução socialista, mas como Cuba fica sozinho, a União Soviética se aproveita disso. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas sobretudo com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Então, galera, Cuba durante muito tempo sustentou, e as pessoas até alegam que Cuba pode voltar a ser hoje, né, um aliado americano, depois que Fidel Castro morreu, e desde o governo do Barack Obama há uma aproximação, que Cuba volte a ser um aliado dos Estados Unidos.
Tá? Então repara que é o seguinte, o texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo... Então quer dizer, qual é a relação interna aqui, moçada? A relação envolvendo União Soviética e Cuba. Beleza? Então o que eu estou colocando? Qual que é a potência que manda? União Soviética. Cuba, então, se submete. Então o que eu estou colocando? Busca da neutralidade política? Pelo contrário. Eu estou vendo Cuba se subordinar ao modelo americano. Estimula a competição comercial? Não. Porque eu estou falando de um país socialista, comércio. Subordinação à potência hegemônica? Você falou, opa, Cuba está se curvando ao modelo. Elasticidade das fronteiras geográficas? O texto fala isso? Assista o nosso projeto Enem. Compartilhamento de pesquisas científicas? O que eu estou falando aqui, galera? Eu estou falando muito claro da subordinação da potência de Cuba à União Soviética. Show de bola? Acho que é bem tranquilo para a gente entender. Beleza? Seguimos? Então vamos lá. Durante o período conhecido como Guerra Fria, irrompeu-se, já aconteceu no sudeste da Ásia, outro conflito, a Guerra do Vietnã, que se tornou o cenário das disputas ideológicas e militares entre as superpotências mundiais da época. Analise essa guerra, estabelecendo a relação com a bipolarização ideológica desse período. Galera, o que eu coloquei como sugestão de resposta? A Guerra do Vietnã, como a Guerra da Coreia, eles vão exemplificar muito bem o contexto que foi a Guerra Fria. Por quê? Porque você vai primeiro dividir o Vietnã, que era uma só nação, em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, fazendo com que o Vietnã do Norte recebesse diretrizes do socialismo e o Vietnã do Sul recebesse influência do capitalismo. Depois dessa divisão, a galera do Norte, com o apoio da União Soviética e da China, tentaria atacar o Vietnã do Sul para reunificar o país num projeto socialista. Os norte-americanos que ficaram sob a tutela do Vietnã do Sul não aceitam e começam a mandar tropas. Só que ali você tem um conflito que vai gerar sequelas. Porque ali o negócio é pesado. Um conflito de mais de 20 anos, com mais de 3 milhões de mortos e com muitas sequelas. Porque é uma guerra onde vai se constatar que os americanos não são tão super soldados. Começam a haver manifestações sociais contra, Woodstock e imagens muito emblemáticas. Tá? Você tem essa menininha que hoje é uma senhora, que ela escreve um livro falando sobre o que aconteceu na cidade dela de Trang Bang. Tá? Hoje viaja o planeta falando sobre os horrores da guerra. Tá? Você tem aqui o massacre de uma aldeia vietnamita também por americanos. Então, quer dizer, é uma guerra que gera muitas sequelas. Não só pelo número absurdo de mortos, por tudo o que aconteceu, pelas torturas, mas também pelos americanos não conseguirem o seu objetivo, que seria, naquela época, conter o avanço socialista. Tá? Então, realmente, só para você entender que na Guerra Fria do Vietnã, as potências se enfrentaram indiretamente. Show? Perfeito? Então, vamos seguir aqui. Se eu não me engano, a última. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Todos os povos do Oriente. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. Tá? Em memória ao Quino, os criadores da Mafalda. Vejam o seguinte, ela falando para o Ocidente e Oriente, mas vejam que do lado do Oriente, ou seja, do lado socialista, o que? A notícia não chega. Ricocheteou na maldita cortina de ferro, que dividia a Europa em Ocidental e Oriental. Na esfera das relações internacionais, o contexto histórico ao qual a personagem faz referência era marcada por uma divisão do mundo, decorrente, sobretudo, do seguinte fator. O que eu estou vivendo aqui, galera? Eu estou vivendo a ordem da bipolaridade política e ideológica. Ou seja, eu estou vivendo a famosa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo, desse mundo dividido e que tem o quê? Sequelas absurdas. Galera, então mais uma vez me despeço de vocês, convidando a vocês agora nesse pouco tempo que nos resta até a dia da prova do Enem, acompanhar o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Estamos com uma novidade bacana agora, com a mudança do nosso projeto redação sob medida. Procure informações porque ajuda demais. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e o que precisar à disposição. Tchau, tchau.